Você não chegou aqui por acaso? Deus preparou este momento para você. Ouça com atenção. A resposta vem quando o coração está disposto a ouvir. Como curar as feridas da infância através da história de José, quando o passado ainda dói. Muitas pessoas chegam à vida adulta carregando feridas emocionais que começaram ainda na infância, que precisam ser tratadas para curar as feridas da infância. É fundamental entender como curar feridas da infância para seguir em frente. Feridas causadas por rejeição, abandono, comparação, injustiça ou palavras que marcaram profundamente o coração. Essas experiências podem moldar a forma como vemos a nós mesmos, os outros e até mesmo Deus. Algumas pessoas passam a vida inteira tentando provar o próprio valor. Outras vivem presas ao ressentimento ou à dor de algo que nunca foi resolvido. Essas marcas invisíveis muitas vezes influenciam relacionamentos, decisões e até a forma como lidamos com desafios da vida. No entanto, a Bíblia apresenta uma das histórias mais profundas sobre cura emocional, perdão e restauração, a história de José. A vida de José revela um princípio espiritual poderoso. Deus pode transformar traumas em propósito e dor em testemunho. Mesmo as experiências mais dolorosas podem se tornar parte de um plano maior quando colocamos nossa história nas mãos de Deus. Assim, aprendemos como curar feridas da infância e podemos viver com mais leveza e liberdade. Essas experiências são essenciais para nos moldar para o futuro e ajudar a curar as feridas da infância. A dor da traição familiar na história de José. A história de José começa em um ambiente familiar marcado por favoritismo e tensão. José era filho de Jacó e era profundamente amado por seu pai. Jacó demonstrava claramente essa preferência, algo que despertou inveja e ressentimento entre os irmãos. Esse favoritismo acabou gerando um ambiente de competição e hostilidade. O que aconteceu em seguida se tornou uma das maiores traições familiares registradas na Bíblia. Seus próprios irmãos o odiaram profundamente, conspiraram contra ele, o lançaram em uma cisterna, o venderam como escravo. José foi arrancado de sua casa, separado de seu pai e levado para uma terra estrangeira. Imagine o impacto emocional de uma experiência como essa. Rejeição, abandono, traição, feridas que poderiam facilmente transformar qualquer pessoa em alguém amargurado, ressentido e dominado pela vingança. Mas a história de José revela algo extraordinário. Deus estava trabalhando mesmo nos momentos mais dolorosos de sua vida. Como Deus usa o sofrimento para transformar vidas. A jornada de José no Egito foi marcada por inúmeras injustiças. Mesmo sendo fiel e íntegro, ele enfrentou diversas situações difíceis. Ele foi escravo na casa de Potifar, acusado injustamente pela esposa de Potifar, lançado na prisão por algo que não fez. Humanamente falando, tudo parecia profundamente injusto. Muitas pessoas, diante de circunstâncias semelhantes, poderiam perder completamente a esperança ou desenvolver um coração endurecido. Mas José escolheu um caminho diferente. Em vez de permitir que a dor definisse sua identidade, ele continuou confiando em Deus. Durante esse processo, algo importante estava acontecendo. Deus estava moldando o caráter de José. A dor não o destruiu, a dor o amadureceu.
Essa é uma das grandes lições espirituais da história de José. Deus muitas vezes trabalha em nosso caráter através de processos difíceis. Quando o passado encontra o presente. Anos se passaram e José foi elevado por Deus e se tornou o governador do Egito, ocupando uma posição de enorme autoridade e influência. Agora ele tinha poder, muito poder. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Seus irmãos vieram ao Egito em busca de alimento durante um período de fome. Eles estavam diante do próprio José, mas não o reconheceram. Aquele momento representava um ponto decisivo. José estava diante da maior decisão emocional de sua vida. Ele poderia se vingar, punir seus irmãos, fazê-los sentir a mesma dor que ele sentiu. Humanamente, isso pareceria totalmente justificável, mas José escolheu algo muito mais poderoso. Ele escolheu perdoar. O verdadeiro significado do perdão na Bíblia. O perdão que José ofereceu aos seus irmãos não foi sinal de fraqueza, mas de libertação. Perdoar não significa afirmar que o que aconteceu foi correto. Também não significa ignorar ou minimizar a dor. Perdoar significa algo muito mais profundo. Perdoar é escolher não permitir que o passado continue governando o coração. Quando José finalmente se revelou aos seus irmãos, ele disse palavras que demonstram uma profunda maturidade espiritual. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Essa declaração revela uma mudança completa de perspectiva. José passou a enxergar sua história através da ótica da providência de Deus e, por meio desta visão, aprendeu como curar as feridas da infância. O que parecia destruição fazia parte de um propósito maior, transformando feridas emocionais em propósito. A história de José revela um princípio espiritual poderoso. Aquilo que quase destruiu você pode se tornar a ferramenta que Deus usa para salvar outras pessoas. José foi vendido como escravo, mas foi exatamente isso que o levou ao Egito. E foi no Egito que Deus o posicionou para salvar milhares de vidas durante um período de fome. Se José tivesse escolhido viver preso ao ressentimento, provavelmente jamais teria cumprido esse propósito. Quando escolhemos entregar nossas feridas a Deus, algo extraordinário acontece. Deus transforma dor em maturidade, sofrimento em sabedoria, feridas em testemunho, passado em propósito. Essa transformação não acontece de forma instantânea, mas ela se torna possível quando permitimos que Deus trabalhe em nosso coração. Como começar o processo de cura emocional? A restauração emocional raramente acontece de um dia para o outro. Cura é um processo, mas todo processo de cura começa com uma decisão. A decisão de entregar o passado a Deus, interromper o ciclo de ressentimento, permitir que Deus reconstrua o coração, confiar que Deus ainda está escrevendo a história. A história de José nos lembra de uma verdade profunda. Deus não define nossa vida pelos momentos em que fomos feridos, mas pelo propósito que Ele está construindo através deles. Deus restaura histórias feridas. Talvez você também carregue lembranças difíceis da infância, palavras que machucaram, ausências que marcaram profundamente, experiências que ainda trazem dor quando são lembradas. Essas feridas podem parecer permanentes, mas a história de José nos ensina algo extraordinário. Deus pode transformar dor em propósito.
O passado pode ter deixado marcas, mas ele não precisa definir o seu futuro. Quando entregamos nossas feridas nas mãos de Deus, Ele é capaz de transformar até as experiências mais dolorosas em caminhos de cura, maturidade e restauração. Aquilo que um dia foi sofrimento pode se tornar testemunho da graça de Deus. Porque quando Deus entra na história, nenhuma ferida é forte demais para que não seja curada. Este artigo falou com você? Confira outra linda mensagem no artigo. Planos de Deus para minha vida. Como confiar quando seus planos parecem frustrados? Deus tem mais para falar ao seu coração. E não se esqueça de visitar nosso site em falaevangelista.com.br para entrar no nosso canal no WhatsApp e receber mensagens e artigos exclusivos.